Meus irmãos, nós vamos continuar a série que nós estamos fazendo sobre a revelação que Jesus fez dele mesmo. Ele disse: eu sou várias coisas, fazendo referência àquele eu sou lá de Êxodo capítulo 3, na ocasião em que Deus se revelou a Moisés. E naquele dia o Senhor disse: eu sou o que sou. E o Senhor disse para Moisés falar ao povo: eu sou, me enviou a vós. Esse eu sou foi revelado plenamente em Jesus. Então nós temos feito essa série de pregações. E hoje nós vamos falar sobre eu sou, o Mestre e o Senhor. E nós vamos ler aqui no capítulo 13, meus irmãos. Eu vou ler desde o início do capítulo, porque depois eu vou falar alguma coisa desde o começo, então eu vou ler desde o começo. De João 13, e a palavra diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as minhas mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Senhor, eu quero pedir que o Senhor me tome agora para eu falar em teu nome, para que seja uma bênção a todos os que ouvirem, Senhor, para crescimento espiritual e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, se há uma coisa que é difícil para o ser humano, é ser menor do que alguém. Se você pegar Lucas capítulo 9, os versos 46 a 48, os irmãos vão ver uma discussão que havia entre os apóstolos. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Então a discussão, meus irmãos, não era entre os discípulos para saber quem era o menor. A discussão era para saber quem é o maior. Não, eu sou maior que você, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E isso, meus irmãos, não é muito estranho, porque desde Gênesis é dessa maneira. Logo lá no começo, Lameque, que era descendente de Caim, arrumou duas mulheres, foi o primeiro homem que teve duas mulheres, Ada e Zilá, eram os nomes delas, e em determinado dia ele saiu e matou um rapaz, porque ele não foi com a cara do rapaz. Depois os irmãos leem a história lá em Gênesis capítulo 4, versos de 19 a 23. Quer dizer, desde o começo, nós estamos falando de Gênesis 4, irmãos. O pecado foi Gênesis 3, isso aqui é o começo do começo. E já era bem difícil
para um ser humano se julgar menor do que o outro. Ele queria passar por cima do outro. Se eu tenho mais força, eu mato. Se eu tenho mais sabedoria, eu esmago. E é dessa maneira, né? Isso é fruto da humanidade caída, meus irmãos. Por isso é que foi estranha, meus irmãos, a posição de Jesus aqui nesse texto que nós lemos, de João 13, por um motivo. Primeiro que Jesus perguntou, né, no verso que nós lemos aqui, no verso 12, Jesus perguntou, depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus perguntou, vocês entendem o que eu tenho feito? Se houvesse alguma resposta relatada aqui na Bíblia, a resposta seria um redondo não, né? Aliás, Jesus falou isso para Pedro no verso 7, falou assim, Pedro, o que eu faço agora tu não sabes. Então, quer dizer, ninguém estava entendendo nada. E por que ninguém estava entendendo nada? Porque primeiro, meus irmãos, no verso 4, Jesus se levantou da ceia, dá a impressão de meio que abruptamente. Ele levantou de repente da ceia, tomou uma atitude ali que ninguém esperava que ele fosse tomar, levantou, tirou a túnica que estava sobre ele, se cingiu com uma toalha, ninguém está entendendo nada. Depois, meus irmãos, ele começou a lavar os pés aos discípulos. Era comum, naquela época, quando havia alguma festa e havia convidados, que os escravos da casa lavassem os pés aos convidados, porque as estradas não tinham asfalto, né, irmão? As estradas eram de terra, normalmente a pessoa chegava com o pé sujo, então os escravos lavavam os pés dos convidados da festa. Jesus, meus irmãos, tomou essa responsabilidade para ele. Ele começou a lavar os pés dos discípulos. Fazia 3 anos que aquele pessoal estava com ele. E nós já vamos ver que durante todo o tempo, não só os discípulos, muita gente o chamava de mestre, de senhor. Hoje o objetivo é falar de mestre e senhor. Então fazia 3 anos que eles sabiam isso. E Jesus começou a fazer um trabalho que só um escravo podia fazer. Inclusive no livro que nós compramos, não sei se os irmãos leram, está dizendo que às vezes nem escravo judeu podia ser usado. Tinha que ser um escravo de fora do povo judeu, quer dizer, alguém ainda mais desclassificado do que um que era escravo, mas era do povo, né? Jesus fez isso. Mais estranho ainda ficou, meus irmãos, quando Jesus, depois de ter lavado os pés, no verso 12, depois que lavou os pés, no verso 13 ele fala assim, vocês me chamam de Senhor e Mestre, e eu sou. Quer dizer, Jesus se levantou de repente da mesa, da ceia, começou a fazer um negócio estranhíssimo, uma coisa que só escravo faz, depois no final ele falou assim, eu sou o Senhor e eu sou o Mestre. Os apóstolos não estavam entendendo absolutamente nada mesmo, né? Aliás, eu fiz questão, porque na nossa Bíblia, aqui na versão corrigida não tem, e na versão dos irmãos, na NVI, também não tem. No verso 13, vós me chamais Mestre e Senhor. É isso que está escrito aí, Zé? Vós me chamais... Vocês me chamam Mestre e Senhor. Vocês me chamam Mestre e Senhor. Só que no grego, irmãos, tem o. Vocês me chamam de o Mestre e o Senhor, e eu sou o Mestre e o Senhor. A colocação do artigo definido, meus irmãos, limita muito. Uma coisa é dizer assim, e fulano, é bom professor? Ah, ele é muito bom professor. Aí você pergunta, como é que é o professor? Você fala assim, ele é o professor. Ele é o professor. Eu tive um professor desse na faculdade, professor de patologia, o Walter Edgar Maffei, ele era o professor, era diferente de todos os outros, né? Bom, nós vamos tratar primeiro de Jesus sendo mestre, depois de Jesus sendo Senhor. Jesus foi chamado de mestre, meus irmãos, por muita gente. Eu fui selecionando aqui, não vou ler nenhum desses textos aqui, ele foi chamado de mestre por um escriba, Mateus 8,19, por fariseus, Mateus 12,38, pelo jovem rico, Mateus 19,16, pelos saduceus, Mateus 22, versos 23 e 24, por um doutor da lei, Mateus 22, 35 e 36, pelos apóstolos, Mateus 4, 38, pelos servos do principal da sinagoga, Marcos 5, 35, por uma pessoa comum da multidão, em Marcos 9, 17, pelo cego, Marcos 10, 51, por um discípulo, Marcos 10, 13, 1, pelos 10 leprosos, Lucas 17, versos 12 e 13,
por 2 discípulos de João Batista, sendo que um dos 2 discípulos era André, irmão de Simão Pedro. E André, antes de ser discípulo de Jesus, ele foi discípulo de João Batista. Em João 1, versos 37 e 38. Também por Nicodemos, né, meus irmãos, lá no capítulo 3 de João, que era príncipe dos judeus, e por Marta, que era irmã de Maria, irmã de Lázaro, né, lá em João 11. Nós vimos isso aqui a semana passada. Por que ele era mestre, meus irmãos? Ele é um mestre que faz? Ensina. E Jesus ensinava em todos os lugares onde havia oportunidade de ele ensinar. Então ele ensinava nas sinagogas, ele ensinava no monte, subia ao monte, ensinava. Ele ensinava em todas as cidades por onde ele passava, ele ensinava no templo. Tem um texto, meus irmãos, lá em Mateus 26, 55, que ele fala que ele ensinava no templo todos os dias. Todos os dias, certamente nos dias em que ele estava em Jerusalém, né? O seu templo ficava em Jerusalém. Ele ensinava na praia do mar, às vezes até tinha que pegar um barquinho e afastar um pouco da praia, porque aquilo lotava de gente, né? Ele ensinava em lugar deserto, ele ensinava caminhando com os discípulos, ele ensinava pelas ruas, ele ensinava, meus irmãos, a palavra assim, num certo lugar onde ele estava orando e estava ensinando. E ele ensinava, meus irmãos, para amigos e inimigos. Não importa quem o chamasse para ensinar, ele ensinava. Como ele ensinava, meus irmãos? Ele ensinava por vários métodos. Ele ensinou muito por parábolas. Parábolas são histórias curtas que têm um fundo. Aquela é a verdade que quer ser exposta naquela parábola, né? E várias são as parábolas de Jesus nos evangelhos. Ele ensinava em qualquer situação que se formasse no momento. Ele foi beber água, estava lá em Samaria, chegou aquela mulher samaritana, era hora de ensinar. Ele ensinou para a mulher samaritana. Depois ele estava lá no templo e chegou a mulher adúltera, levada por aqueles homens que a tinham pego no próprio ato adulterando. E ele também não perdeu a oportunidade, quer dizer, não importa, a situação não importava, ele ensinava, ele é o mestre. E ele ensinava também, meus irmãos, em situações extremas, como por exemplo, nas ocasiões em que ele ressuscitou mortos. A filha de Jairo, por exemplo, a filha de Jairo foi até Jesus, Jesus falou, não, eu vou com você, por favor, vem ajudar minha filha, vai morrer, coitado. Jesus foi no meio do caminho. Tem a história da mulher com fluxo de sangue, enquanto Jesus está indo para a casa de Jairo. E aí ele cura aquela mulher com fluxo de sangue, que já estava doente há 12 anos. Quando ele acaba de curar, chega alguém da casa de Jairo e fala assim, nem importunes mais o mestre, a sua filha já morreu. Jesus diz para ele, não temas, crê somente. Quando ele chegou na casa de Jairo, o pessoal, todo mundo chorando, e coitado, ele falou assim, ela não está morta, ela está dormindo. E riram dele. A palavra diz que riram de Jesus. Ele foi lá, ressuscitou a menina, a vida esteve diante da morte, a vida venceu a morte, a menina ressuscitou. Então ele não perdia uma oportunidade, não importa o que acontecesse, não importa quem fosse, ele nunca perdia a chance de ensinar. Bom, o que é necessário nós sabermos sobre o ensino de Jesus está escrito na Bíblia. Não são todas as coisas que Jesus fez que estão escritas na Bíblia. O Evangelho de João termina dessa maneira, João dizendo assim, estas coisas foram escritas para nós crermos. Agora, se nós fôssemos contar, se eu fosse escrever tudo que Jesus fez, ele diz assim, eu creio que nem o mundo inteiro conteria os livros que seriam escritos. Então Jesus fez muito mais do que isso. Agora o ensino dele está claro por estas coisas que estão relatadas na Bíblia. O Espírito Santo de Deus tomou homens, inspirou esses homens para que esses homens escrevessem o que era necessário escrever da parte de Deus, para que a Bíblia se tornasse, como de fato é, a revelação de Deus aos homens. Bom, nós, meus irmãos, somos convocados a ensinar tanto quanto Jesus ensinou. Ele é o mestre dos mestres. Mas nós somos chamados também para fazer, nós precisamos copiar o método desse mestre.
Qual era o método de Jesus? É o que ele nos ensinou, e está lá em Mateus 28, meus irmãos, o finalzinho do Evangelho de Mateus. O método de Jesus é esse. Mateus 28, do 18 ao 20, é sempre bom ler o 18, viu, irmãos? Os 3 últimos versículos do Evangelho de Mateus. Chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Irmão, o pessoal costuma falar o 19, que é onde está a chamada grande comissão, né? Ide por todo mundo, etc, não sei o quê. Mas é sempre bom ler o 18, porque o 19 e o 20 dependem do 18. Por que é que você pode ir? Por que é que você pode discipular? Por que é que você pode ensinar? Porque ele fala no 18, vocês podem ir, porque todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então a base do 19 e do 20 é o 18. Tanto é que o parágrafo final desse livro começa no verso 18. Bom, como é que fala nessa tradução aí, mãe, na NVI, no 19? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Vão e façam discípulos, ok. E no verso 20, ensinando esses discípulos. Então são 3 coisas. Primeiro, ir. Segundo, fazer discípulos. E terceiro, ensinar. Meus irmãos, Jesus fazia isso. Ele ia atrás dos pecadores. Ele foi a todos os lugares lá da Judéia e da Galiléia. Tinha gente de fora do país, a mulher Ciro-Fenícia, por exemplo, não fazia parte do povo. Ela soube, Jesus estava lá na região, que é a região norte, né, de Israel. Ela foi falar com Jesus, então ele ia onde o pecador estava. Depois, meus irmãos, ele fazia discípulos. E depois de fazer discípulos, meus irmãos, ele ensinava os discípulos. Sempre lembrando, quero falar uma coisa que eu falei já há algum tempo aqui, mas vou repetir. Dos 4 Ds: drama, doutrina, doxologia e discipulado. Uma ideia que nós vimos aqui em alguma aula, faz uns 2 meses talvez a gente tenha visto isso, que é uma ideia do Michael Horton, né? O que significa isso? A Bíblia é o drama. Drama não no sentido de dramalhão, né? Chega em casa, o fulano está vendo televisão, o que você está vendo? Eu estou vendo drama, né? O cara está chorando porque não é drama. Drama no sentido de enredo, de história. Então a Bíblia é o drama, é o enredo, é a história da história, é o enredo da história. A Bíblia conta a história da humanidade. Da Bíblia, quer dizer, do drama, você tira a doutrina. O que é a doutrina? É o segundo D. A doutrina, meus irmãos, é o que você entende do drama. Por isso, meus irmãos, o drama é um só, e você vê que uma mesma doutrina, às vezes é entendida de maneiras diferentes por igrejas diferentes. Mas seja como for, se você ler e se você tirar da leitura uma doutrina, isso quer dizer um entendimento a respeito do que a Bíblia está dizendo, fatalmente você vai parar no terceiro D, que é doxologia, isto é, adoração. Porque o que está escrito é muito maravilhoso para nós não nos maravilharmos. O objetivo, meus irmãos, de nós lermos a Bíblia é nós nos maravilharmos com a obra do Senhor. A Bíblia nos coloca em contato com nós mesmos, mas com o Deus que trata com nós mesmos. Então, a resposta ao entendimento da Bíblia, isto é, a resposta à doutrina que nós tiramos do drama, é a doxologia, é a adoração. Esta adoração é que nos leva, quando nós chegamos nessa parte, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se nós chegarmos nesta adoração, porque nós estamos entendendo que o Senhor quer nos salvar, nós entendemos a doutrina bíblica. Isso nos leva a desejar ser discípulos, que é o 4 D. Então, quando Jesus fazia discípulos, quer dizer, meus irmãos, que a palavra dele, isto é, o drama, o ensino, quer dizer, a doutrina, levava o povo a adorá-lo. Irmãos, uma vez os fariseus mandaram um monte de gente lá para pegar Jesus em alguma coisa. Os fariseus vinham fazendo isso. Vamos lá, pega ele numa palavra qualquer que ele fala. Eles foram lá e tentaram fazer isso. Jesus deu-lhes uma resposta e eles voltaram. Mas mandaram prendê-lo. Quando os sujeitos voltaram sem ele, falaram, mas vocês, cadê? Nunca nenhum homem falou que nem aquele homem. Nunca ninguém falou que nem ele.
Quer dizer, era um maravilhamento, estar perto de Jesus era um maravilhamento. Então ele fazia discípulos. Ele fazia com que o pessoal caminhasse por essa vereda toda até que se tornavam discípulos dele. E ele os ensinava. Tem uma diferença, meus irmãos, se nós vermos aqui, é importante. Capítulo 4 de Mateus 23, diz assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho. Tem uma diferença que Deus faz, 9,35 fala a mesma coisa, mas não precisa ler. Mas tem 9,35 fala a mesma coisa. São dois verbos diferentes, irmãos. Pregar e ensinar. No grego, o verbo pregar é kerisso. E o verbo ensinar é didasco, da onde a gente tem a didascalos, né? Didática, da onde a gente tira didática, né? Didática é ensino. O que é o kerisso? O que é pregar? Pregar é o início da história. Pregar é você anunciar o evangelho para quem não sabe o evangelho com o objetivo de salvação. Isso é pregar, isso é kerisso. Então ele fazia isso. Ele ensinava e ele pregava o evangelho. Ele fazia isso. Mas ele também ensinava. O que é o ensino? O ensino é pós-pregação. A didática, didaquê, é pós-queriço. Queriço é a mensagem do evangelho, é a pregação. O didaquê, o ensino vem depois. Você aperfeiçoa aquilo que já foi colocado dentro de alguém. O texto de Atos 5, 42 mostra os apóstolos fazendo isso. Todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Eles faziam isso, né? Agora, tem uma coisa, meus irmãos, que salta aos nossos olhos. Aqui em Atos, capítulo 15, por exemplo, eles faziam exatamente isso. 15:35, fala assim: e Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia ensinando e pregando. Mas, meus irmãos, o que é importante é nós lermos 1 aos Coríntios. Isso aqui tem que ser uma busca que nós precisamos empreender todos os dias. Em 1 Coríntios 2,4, a palavra diz assim, Paulo falando: a minha palavra e a minha pregação, quer dizer, ele se referindo ao que ele estava fazendo lá em Atos. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Meus irmãos, se você pegar aquele primeiro texto que eu li lá de Mateus 4:23, que Jesus estava pregando e ensinando, e o versículo termina assim: e curando todas as enfermidades no meio do povo. É que eu não li o versículo inteiro, mas aquele texto lá de Mateus 4:23 fala isso. Quer dizer, Jesus pregava, ensinava o evangelho, pregava a salvação, ensinava para aqueles a quem já tinha sido pregado, mas ele fazia sinais e maravilhas que confirmavam o que ele está falando. E o apóstolo Paulo está dizendo que ele fazia a mesma coisa. Bom, isso eram os apóstolos. A verdade, meus irmãos, é que em Atos 1, verso 8, a palavra diz: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e recebereis poder, virtude do Espírito, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quer dizer, o Espírito Santo que agia em Cristo, o Espírito Santo que agia nos apóstolos, é o mesmo Espírito Santo, meus irmãos, que age em nós. Eu penso que o livro de Atos é um livro que fica numa posição intermediária entre os evangelhos e as cartas depois. O livro de Atos não é um livro doutrinário, é um livro que conta a história da introdução do cristianismo no mundo. As doutrinas vêm depois, a partir da epístola de Romanos para frente, né? Paulo escreve, João escreve, tem o escritor aos Hebreus, Pedro escreve também. Mas, então, havia necessidade no livro de Atos, logo após Jesus ter subido, houve necessidade que muitas maravilhas se fizessem para que aquilo que eles estavam falando era uma nova doutrina. Foi chamado aqui, para quem está fazendo a leitura aí anual, aqui no finalzinho do livro de Atos, que os acusadores de Paulo diziam assim: esse sujeito é daquela seita dos nazarenos. Quer dizer, era bem o início, era um negócio diferente. O que eles tinham por certo era o judaísmo.
Aí apareceu um grupo de gente falando um negócio diferente. Então foi necessário naquela época que acontecesse sinais, prodígios, maravilhas, para que fosse firmada a posição dessa nova doutrina que estava chegando, a doutrina de Cristo. Mas, independente disso, irmãos, ou em complemento a isso, a verdade é que nós também temos o Espírito Santo. Ainda que a gente não veja hoje sinais, prodígios, maravilhas, como eles faziam, a palavra diz que deixavam o avental de Paulo, para que o avental de Paulo curasse as pessoas, a sombra de Pedro curava as pessoas, olha que coisa espetacular. Agora, o poder que emana da nossa vida hoje pode não ser esse, mas tem que haver um poder no nosso testemunho para que aquilo que a gente fale não fique desacreditado, né, irmãos? De qualquer maneira, o poder do Espírito está dentro de nós. Ele é o mestre e ele nos ensinou, e tudo que ele nos ensinou está escrito aqui, e nós temos a obrigação de ensinar. E ele é, meus irmãos, o Senhor. Senhor, no Novo Testamento, sempre que se refere a Jesus, é uma palavra que no grego é Kyrios. Kyrios. Mas é interessante, meus irmãos, que a palavra Kyrios, ela traduz do hebraico duas palavras. O hebraico tinha duas palavras para se referir a Deus, muitas palavras para se referir a Deus, mas a palavra Kyrios reflete o sentido de duas palavras do hebreu, do hebraico. Uma palavra é Jeová. Quando você lê na sua Bíblia Senhor, com todas as letras maiúsculas, é esse Jeová, era o tetragrama, né? Yud, Re, Vav, Re, as 4 letras hebraicas, né? O nome impronunciável, que depois para nós virou Jeová. E a outra palavra era Elohim. Jeová, meus irmãos, se refere à autoexistência de Deus, à eternidade de Deus, à imutabilidade de Deus e à fidelidade de Deus. Jeová. Elohim se refere ao poder soberano e absoluto que Deus tem como governador do mundo. Então são duas palavras no hebraico que quando vieram para o grego foram traduzidas por uma palavra só. Quer dizer, onde está escrito Senhor, com referência a Jesus no Novo Testamento, significa que ele é autoexistência, ele é eterno, ele é imutável, ele é fiel para cumprir a aliança que ele fez conosco e ele também é o governador do mundo e ele é o Senhor absoluto. A confirmação disso, meus irmãos, está na tentação que ele sofreu no deserto. Lá em Mateus 4, depois vocês leem lá, tenta a tentação de Jesus. E lá na tentação de Jesus, ele se refere, nos versos 7 e 10. Bom, deixa eu abrir, porque senão eu não vou conseguir. Mateus 4, no verso 7, ele fala assim, disse-lhe Jesus, falou para Satanás, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Senhor e Deus. Isso está escrito, meus irmãos, em Deuteronômio 6,16. E no verso 10 ele fala assim, disse-lhe Jesus, vai Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus, adorarás, e só a ele servirás. Isso está escrito, meus irmãos, em Deuteronômio 6,13. É claro que ele estava se referindo a ele mesmo. Se você for nos textos lá de Deuteronômio, onde está escrito Senhor e Deus, está escrito dessa maneira, é Jeová Elohim. Quer dizer, ele estava se referindo a ele mesmo como sendo Jeová e Elohim. Então a prova de que esses dois nomes foram traduzidos para um nome só no Novo Testamento é a própria tentação de Jesus no deserto, a tentação que ele sofreu de Satanás. Agora, Jesus não é só o Senhor, meus irmãos. Ele é o Senhor dos senhores. Isso significa toda autoridade que existe na terra, qualquer autoridade. Se às vezes tem uma pessoa que trabalha para você, então você é o Senhor daquela pessoa. O sujeito é o presidente da empresa, tem um monte de gente que trabalha para ele. Tem o chefe da seção, não sei o que, o Senhor daquelas pessoas. Qualquer autoridade está sujeita à autoridade de Cristo. Ele é o Senhor dos senhores. Não apenas isso, meus irmãos. Ele é o Criador dos céus e da terra junto com o Pai. João 1,3 fala isso. Não apenas isso. Ele é o sustentador de todas as coisas. Está escrito em Colossenses 1,17 e em Hebreus 1,3. Mesmo no tempo da sua humilhação, isso eu tenho falado tantas vezes aqui, meus irmãos, mesmo no tempo da sua humilhação, ele demonstrou o seu senhorio,
Ele demonstrou que ele é o Senhor sobre toda a natureza humana e a natureza em geral. Ele curou enfermos, ele expulsou demônios, ele ressuscitou mortos, ele acalmou a tempestade, mesmo no tempo da sua humilhação, meus irmãos, ele demonstrou que ele é o Senhor de toda a natureza. Ele tinha tanta autoridade como Senhor, meus irmãos, que ele disse, e como ele falou isso algumas vezes lá no Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha: ouvistes que foi dito aos antigos. E aí ele cita uma parte da lei do Antigo Testamento. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. Irmãos, isso era a palavra de Deus. Esta palavra dos mandamentos, não adulterarás, os 10 mandamentos foram dados, foram escritos por Deus em 2 tábuas. Deus escreveu isso em 2 tábuas. 4 mandamentos aqui, 6 mandamentos aqui. Os mandamentos que dizem respeito ao relacionamento com Deus e os mandamentos que dizem respeito ao relacionamento com o homem, com outro homem. Deus escreveu. A autoridade de Cristo como Senhor era tanto que ele falava assim: ouvistes que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Ele não mudou a lei. Claro que não, a lei é de Deus. Mas ele tinha autoridade, irmãos, para abrir os olhos daqueles que ouviam a lei de Deus e que não tinham entendido a lei de Deus. Ele tinha autoridade, como Senhor que ele é, de interpretar a lei de Deus. E ele é o Senhor. Ele está sentado num alto e sublime trono, está escrito em Hebreus 12:2, e ele reina sobre tudo e sobre todos. Hebreus 2:8 fala isso. Ele reina sobre tudo e sobre todos, irmãos, mas lá em Hebreus 2:8 diz que nem todos viram isso. Ainda não se pode ver isso muito claramente. E o fato das pessoas não enxergarem isso muito claramente é que as leva a cometerem pecados, porque lá em Eclesiastes 8:11, a palavra diz assim: visto como não se trata imediatamente o pecado, então o coração dos filhos dos homens é inteiramente inclinado a praticar o mal. Dá a impressão, meus irmãos, no mundo que nós estamos vivendo, que Jesus não está muito dono da situação, mas ele está reinando, irmãos, sobre tudo e sobre todos. Ninguém é obrigado a entender isso, meus irmãos, a não ser o povo do Senhor. Nós temos obrigação, meus irmãos, de entender estas coisas. O povo do Senhor tem obrigação. Jesus é um exemplo. 1 Pedro 2:21 fala que ele é um exemplo. É bem verdade, meus irmãos, é bem verdade que nós temos uma posição privilegiada. Quando eu digo posição, já discutimos isso aqui em algumas aulas. Quando eu digo posição, é diferente de condição. Posição é um lugar onde Cristo nos coloca, porque ele fez umas tantas obras e adquiriu para nós este lugar. Então nós somos colocados nesse lugar e nós não podemos ser movidos desse lugar. Condição é diferente. Condição é o aperfeiçoamento que, a partir da posição que nós temos, nós conseguimos. Ele, por exemplo, nos colocou numa determinada posição. Qual? Nós somos justificados. Nós somos adotados como filhos de Deus. E nós somos santos. Embora a santificação seja uma condição, porque ela vai aumentando com o correr do tempo. Mas existe uma posição de santos em que nós estamos. Então, meus irmãos, é bem verdade que nós temos estas posições. Nós estamos em Cristo numa posição. Ele conquistou essa posição para nós. Porém, meus irmãos, isso não deve nos levar a nenhum orgulho, a nenhuma soberba, porque nós não conquistamos essa posição, irmão. Nós precisaríamos saber que Cristo nos colocou nesse lugar e que nós não fizemos nada para merecer esta posição. Ele é o Rei da Glória. Ele se humilhou e se fez semelhante aos homens, meus irmãos. E aqui, como Senhor, meus irmãos, Jesus é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é o Rei da Glória. Ele é o Senhor do universo. Meus irmãos, Jesus nunca desprezou ninguém. Ele nunca despediu ninguém vazio, meus irmãos. O soldado romano foi prendê-lo, o tal do Malco. Estava no jardim do Getsêmani,
para prender Jesus. Ele foi lá para isso. Pedro, num arroubo de coragem, tirou a sua espada e cortou a orelha do Malco. Jesus curou a orelha do Malco, meus irmãos. Como deve ter ficado a cara desse Malco depois que Jesus curou a sua orelha? Pedro passou a faca, sangue para todo lado. Jesus foi lá, curou a orelha dele. Ele nunca despediu ninguém vazio. Um encontro com Jesus, meus irmãos, mudava qualquer pessoa. Qualquer pessoa mudava na presença de Jesus. Tem um exemplo, meus irmãos, lá em... Eu não vou ler, porque para que a gente não perca muito tempo na leitura, mas depois todo mundo pode ler em casa. Lucas 7, do verso 36 ao verso 50. Ele foi convidado por um fariseu para ir comer. Ele foi. Ele foi convidado pelo fariseu. Ele foi. No meio da refeição aparece uma mulher pecadora que começou a chorar e a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas e secar os pés com seus cabelos. Uma pecadora. Jesus sabia quem ela era. Jesus, meus irmãos, da mesma forma como ele aceitou ir comer com o fariseu, ele aceitou que aquela mulher fizesse isso. Ele não desprezava ninguém. A esperança, irmãos, de qualquer pessoa nesta terra é o Senhor Jesus. Ele é a esperança dos pecadores. As pessoas que são desprezadas, as pessoas a quem ninguém quer ouvir, irmãos. O pior chato, o pior tranqueira da história da humanidade. Jesus quer ouvir o que essa pessoa tem no coração, meus irmãos. Nós cristãos, e eu preciso ler esse texto aqui, de 1 João 3,16. Aliás, João 3,16 é maravilhoso e 1 João 3,16 também. Quando você falar de João, fala 3,16 que dá tudo certo. 3,16 diz assim: conhecemos o amor nisso, que ele deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Meus irmãos, nós não podemos salvar ninguém. O derramar da graça, que perdoa pecados de pecadores, isso só o Senhor pode fazer. Mas se nós formos servos desse Senhor, nós vamos pregar. Não sabemos o resultado. Deus não nos chama para nós termos resultados. Deus nos chama para nós apresentarmos a graça e Ele vai manifestar a graça. Agora, o que nós precisamos manifestar, meus irmãos, é misericórdia. A graça trata diretamente com o pecado das pessoas e promove perdão. Graça, pecado, perdão. Nós somos chamados a exercitar misericórdia. A misericórdia não trata com o pecado, a misericórdia trata com a consequência do pecado. As pessoas estão sofrendo porque elas têm pecado e o pecado traz consequências. Nós somos chamados para exercitar misericórdia, misericórdia, miséria de coração. Nós somos chamados para olhar a miséria que há no coração das pessoas e ajudá-las. Jesus, o Senhor da glória, o Rei dos reis, ajudava. Ele ajudava os pecadores. A mulher tinha sido pega no próprio ato adulterando, irmão. Não sei se ela estava nua, se ela conseguiu pôr o lençol da cama onde ela foi pega. Jesus ajudou. Jesus ajudou a mulher samaritana que tinha vivido com 5 caras e agora morava com outro que não era marido dela, ela estava amaziada. Nós fomos amados dessa maneira, meus irmãos. A palavra em Romanos 5,8 fala assim: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não nos chama, meus irmãos, para nós sermos salvadores, mas Ele nos chama, meus irmãos, para abraçar os que ninguém quer abraçar. Ele nos chama para nós darmos, em vez de querermos receber. Ele nos chama, meus irmãos, para amar as pessoas que não são amadas. Ele fez isso, meus irmãos. Ele lavou os pés dos discípulos. O Senhor da glória, o Rei dos reis, aquele que era, que é e que há de vir, o princípio, o fim, o alfa e o ômega, o advogado, o pastor e bispo das almas. Este homem lavou os pés dos discípulos. E nós, irmãos? E nós? Ele é o mestre e ele é o Senhor.
O que ele tem ensinado a você? E qual é o senhorio que ele tem sobre você? E eu vou encerrar, meus irmãos, com Mateus 10. Dois textos. Primeiro de Mateus 10, versos 24 e 25. A palavra diz assim: não é o discípulo mais do que o mestre. O mestre é Jesus, nós somos discípulos. E não é o servo mais do que o seu Senhor. Ele é o Senhor e nós somos servos. Hoje nós vimos Jesus é o mestre e o Senhor. Nós somos discípulos e servos. O mestre e Senhor fez essas coisas. E nós? Aí, meus irmãos, eu quero encerrar com João, texto que nós lemos, 13, João 13, o verso 17, diz assim: se sabeis essas coisas, sabemos, irmãos? Será que sabemos? Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Ele é o mestre, nós somos discípulos. Ele nos ensinou para nós ensinarmos outros. Ele é o Senhor, nós somos servos. Ele manda e nós obedecemos. Se nós sabemos disso, irmãos, nós somos bem-aventurados se nós vivermos demonstrando isso para o mundo. Jesus é o mestre e ele é o Senhor. Ele é o mestre e o Senhor. E toda a glória seja para ele, no nome dele mesmo.